Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Eu sou a professora Mara Lúcia Salazar Machado. Eu trabalho no Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente, no apoio pedagógico, psicopedagógico e fazendo um trabalho também junto ao Núcleo de Acessibilidade. Nesse encontro de hoje, pessoal, nós estaremos abordando temáticas extremamente significativas que nós trouxemos e resolvemos dar assim o nome de conversas virtuais com o Nadir, certo? E nessas conversas virtuais que nós trouxemos a partir de uma pesquisa que foi realizada junto aos nossos alunos, onde um número significativo de mais de 1.000 alunos trouxeram seus desejos, seus anseios com relação ao que nós iríamos abordar nesses encontros, nessas rodas de conversa. Então, se vocês olharem o gráfico que está aqui explicitando os 5 maiores índices temáticos, nós temos a ansiedade, com mais de 500 demandas de pedidos e solicitação, compilando quase 50% dos anseios, dos desejos dos alunos. Na sequência, nós temos a depressão, também com 343 interessados. Teremos mais 2 temas que envolvem gestão do tempo e hábito de estudos, com um número também expressivo, e por último, procrastinação. Então, na data de hoje, estaremos trabalhando o tema, a temática, nesta roda de conversa, ansiedade. E quem nós trazemos para compartilhar esse momento, né, que vão trazer um pouco das suas experiências enquanto profissionais. Nossos colegas, Wilson Regina, que é natural de Mandaguari, Paraná, é teólogo da IELB, é psicólogo formado pela Universidade Luterana do Brasil, tem pós-graduação em gestão de pessoas, é capelão universitário na UBRA Canoas e psicólogo no NAD Nadi, que é o nosso núcleo de apoio ao docente e discente. O nosso psicólogo e pastor atua também como psicólogo clínico, que tem ênfase em psicanálise, em uma clínica particular em Porto Alegre. E o nosso colega Paulo Fernando Soares, que é natural de Porto Alegre, que apresenta uma deficiência visual, também é formado pela Universidade Luterana do Brasil, com ênfase em terapia cognitivo-comportamental. Atua no NAD Nadi e também atende em clínica particular. Sejam bem-vindos, colegas, e eu passo a palavra a vocês. Olá a todos, amigos, amigas, alunos, alunas, né? Então, hoje estamos aqui para tratar de um tema muito importante que a OMS já considera como também um dos grandes males do século, né? Que é a ansiedade, junto com a depressão. E eu começo a minha fala falando do Brasil, né? Para quem não sabe, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo, né? Acomete cerca de 23% de pessoas da população brasileira. Pessoas não, 23% da população brasileira. É um número bem expressivo. E esse momento que a gente vive, que é essa pandemia, que já dura já 6 meses aqui, foi quando a gente parou, desde março, né? É um momento propício para pessoas que não tenham esse transtorno ainda possam desenvolver, e quem tem possa se intensificar a ansiedade, né? Pode intensificar ou ter uma ansiedade disfuncional. Então, é um tema bem importante, bem relevante, que o meu colega agora, pastor Wilson Regina, vai contribuir agora com o conceito do que é a ansiedade. Olá, pessoal. É um grande prazer estar novamente interagindo com vocês
já fizemos isso em outras oportunidades. E eu sempre agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele nos dá a todos de termos esses meios de comunicação que nos permitem, mesmo à distância, nos aproximarmos e trabalharmos temas que afetam, na verdade, a todos nós. Não se trata aqui de profissionais que olham para quem está sofrendo. Nós, profissionais, também estamos no mesmo barco, sabe? A diferença é que nós temos um treinamento, nós temos um conhecimento técnico-científico que nos permite tanto ajudar a nós mesmos, como também ajudar muitas outras pessoas. Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho, então, sobre esse conceito ou os conceitos de ansiedade. Eu andei fazendo uma pesquisa, justamente pensando nesse momento, e encontrei no dicionário de psicologia da APA, que é a Association Psychological americana, American Psychological Association, ela registra lá nesse dicionário 40 diferentes definições para a ansiedade. Sabe, a gente lida com 5, 6, 7, 8 tipos e você não se dá conta, a não ser quando você realmente sai à pesquisa, para verificar que são 40 diferentes definições. Por isso é muito difícil, numa narrativa curta, breve como essa, atingir as mais variadas situações de ansiedade que as pessoas experimentam. Assim, eu escolhi 4 delas, 10% de todas que existem hoje nomeadas. Por exemplo, uma delas, ansiedade de desconforto. O que é isso? É uma tensão e consequente baixa tolerância às frustrações provenientes de crenças irracionais sobre supostas ameaças ao bem-estar. Essa ansiedade de desconforto, eu tenho certeza absoluta que pegou muitos de vocês. Pegou muita gente no nosso país. Uma segunda é uma ansiedade de desempenho. Ela está associada com a apreensão ou medo de ser incapaz de realizar uma tarefa ou de realizá-la em um nível muito abaixo da expectativa, do esperado. Isso faz, às vezes, o sujeito, inclusive, não realizar aquilo que potencialmente ele tem. Ele tem a capacidade de realizar, mas essa ansiedade de desempenho impede que ele execute a tarefa com mais propriedade. Uma terceira seria a ansiedade de saúde. Quer dizer, nesse tempo de pandemia, saúde é a palavra mais pronunciada, não é? Ou a falta de. Então, a ansiedade de saúde, ela é uma ansiedade excessiva ou inadequada em relação à própria saúde experimentada, baseada em uma má interpretação de sintomas. Não é? Eu digo isso para vocês com conhecimento de causa, não apenas do ponto de vista técnico, científico, intelectual, mas eu vivi isso na minha pele. Quantas vezes eu fui levado ao hospital há muitos anos atrás, 25, 30 anos atrás, quantas vezes eu fui levado a um hospital porque eu achava que estava morrendo. Eu achava que estava tendo um ataque cardíaco, o coração estava acelerado, a mente estava perturbada. Na verdade, eu tinha transitado por toda a quilometragem do estresse e estava entrando já no terreno pantanoso da depressão. No meio de uma coisa e outra está o quê? Uma ansiedade brutal, que na época eu não tinha conhecimento, né? Mas vivi na minha pele. E a quarta que eu selecionei aqui é a ansiedade de morte iminente, né? Produzido pela lembrança recorrente de mortalidade, geralmente com a memória de episódios e lembranças pessoais. Aquelas experiências que você teve em sepultamentos, em velórios, aquilo vem, tudo se condensa na mente e se torna um pensamento recorrente. Interessante aqui sinalizar uma coisa que faz parte do nosso dia a dia,
quanto ao trabalho científico. Um processo de realinhamento da interpretação psicanalítica da tanatofobia, que é justamente a fobia da morte, o medo de morrer, que apontava nesse medo de morrer um certo disfarce para algo mais profundo, hoje estabelece quase um consenso entre os profissionais de que o medo de morrer, a ansiedade de morte, está na raiz de todos os nossos medos. Então, veja bem, nós estamos falando aqui de conceitos psicológicos. Dentro desse conceito cabe também o conceito médico, psiquiátrico, mas também está aqui envolvido o lado espiritual. A espiritualidade entra em cena. Eu nunca vou esquecer a manchete da revista Veja na virada do milênio. No ano 2000, quando nós chegamos no ano 2000, a primeira revista Veja saiu com a manchete "E eis que a alma volta à cena". Quer dizer, a espiritualidade, as coisas que dizem respeito ao nosso mundo interior, não apenas psíquico, físico, mas espiritual, estavam de novo na mesa e mereciam a devida atenção. Vejam, eu vou citar para vocês. Sim, pois não. Eu queria, desculpa interromper, mas Claro. me chamou muita atenção na ansiedade de desempenho, fazendo um link com os nossos acadêmicos e acadêmicas, né, que estão, nem tanto aqueles que são da modalidade EAD, que já estão acostumados a terem uma organização diferenciada de estudos e tudo mais, mas os nossos alunos do presencial, né, que estão tendo aulas de forma remota, o quanto essa questão de ansiedade de desempenho pode ser trabalhada nesses alunos e nestas alunas. O que o senhor poderia nos falar nesse sentido? Não, justamente, eu acho que o aluno tem à sua disposição o núcleo de apoio ao discente, justamente para proporcionar a eles que venham, que busquem ajuda, e essa ajuda vai se efetivar na exata medida em que muitos dos sentimentos que estão carregados nas suas mentes, nos seus corações, possam ser realinhados, ressignificados. O sujeito, às vezes, entra com uma demanda e ao fazer contato com o profissional que está ali atendendo ele, percebe, descobre por ele mesmo que ele tem outras demandas sobre as quais ele nem tinha consciência, não é? E quando isso uma vez é trabalhado e resolvido, há um relaxamento, um alívio muito grande e o desempenho imediatamente volta a um nível satisfatório. Procurando lembrar um pouquinho, né, pessoal, que nós não somos segmentados em psique, em cognição, em parte motora, psicomotora, espiritual, nós somos seres por inteiro, sujeitos por inteiro. Então, eu diria também, e o senhor me corrija se eu estiver equivocada, Wilson, com relação ao quanto, por exemplo, organização, o quanto a divisão das tarefas, se eu tenho um pouco misturado questões da aula, questões do trabalho, questões de casa, tudo no mesmo espaço, né? Eu acredito que ajudaria muito também esse foco nesta organização. O senhor concorda que poderia minimizar essa ansiedade de desempenho? Mas, claro, às vezes a pessoa vem achando que o que ela precisa é uma ajuda psicológica, e de fato ela precisa. Todos nós precisamos. Uhum. Mas muitas vezes o próprio psicólogo que está ali percebe que as questões são mais operativas, operacionais, e encaminha justamente às pedagogas, não é? Que vão fazer um trabalho também linkado com a psicologia. Daí porque o tratamento é psicopedagógico, não é? A maneira de fazer, como se organizar para que algo possa ser bem realizado, ajuda e muito na demanda do aluno que procura por ajuda. Wilson, também, assim, ó, em outra instância, a ansiedade também ela serve como proteção do indivíduo também, na verdade, né?
mas o ser humano, ao distorcer, a não ter recursos suficientes para lidar com a ameaça que a proteção que a ansiedade deveria lidar, acaba tendo essas distorções que você falou, porque, na verdade, são 4 instâncias de ansiedades distorcidas, na verdade, né? Com Uma das certeza. instâncias é nos proteger, na verdade, né? Claro, Paulo, é bem lembrado por ti. Veja, nós todos precisamos de uma certa dose de ansiedade. Por exemplo, eu vou atravessar uma rua. Ai de mim se eu não tiver uma certa ansiedade. Eu tenho que olhar para os lados mais do que uma vez, inclusive para aquele lado que supostamente não vem carro. Eu tenho que olhar, eu tenho que ter um certo nível de ansiedade. Agora, quando esse nível é extrapolado, evidentemente é ali que começam os problemas, não é? A maioria dos casos de pessoas que chegam a entrar em depressão é porque não perceberam, não reconheceram que estavam em níveis muito elevados de ansiedade e permaneceram nesses níveis sem procurar ajuda em tempo real. Perfeito. Então, nós temos, né, a ansiedade, as 4 elencadas pelo senhor, é ansiedade de desconforto, de desempenho, de saúde e de morte iminente. O senhor Perfeito. poderia aprofundar alguma questão ainda sobre essas 4 instâncias? Bom, eu acho que aqui, veja, eu não vou discorrer do ponto de vista técnico, psicológico, até porque aí nós levaríamos muito tempo. Mas eu falei que tem um terceiro aspecto, um quarto aspecto aí, que é de grande importância, justamente em nome dessa completude humana, que faz com que a espiritualidade esteja também na mesa, esteja Certo. também em jogo, certo? E aí, veja, eu não estou falando exatamente de uma determinada fé. Uma vez que a nossa instituição é cristã, é claro que nós estamos privilegiando a fé cristã, certo? Mas a fé, de modo geral, ela colabora para a recuperação do ser humano em qualquer dificuldade que ele tenha. Mas aqui, é claro que eu vou botar o foco na visão cristã. E aí eu tenho alguns textos que são muito interessantes. Por exemplo, quando eu penso no medo da morte, no medo de morrer, que é a raiz de todos os medos, certo? Veja, olha o que diz o apóstolo João na sua primeira carta apostólica, no capítulo 4, verso 18. Ele diz lá: no amor, e aqui amor com todas as letras no maiúsculo, porque é agape, é o amor de Deus. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor joga fora o medo, lança fora o medo. Então, aqui, claro, o que está em jogo aqui é o medo de ser abandonado por Deus. É o medo de ser completamente afastado de Deus por conta dos nossos pecados. A Bíblia diz: se você estiver no amor de Deus, esse medo não pode existir. Existirão outros medos, não é? Essa é a raiz de todos os medos, eu terei outros medos. Mas o perfeito amor de Deus em mim lança fora a raiz de todos os medos, portanto, afeta os demais medos. Outra coisa, Paulo, o apóstolo, diz assim, Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu acho que a única religião do mundo que pode apontar morte como lucro para os filhos e as filhas de Deus é a religião cristã. Então, nesse aspecto, eu louvo a Deus porque um dia ele mandou escrever esse texto que me faz tão bem a minha alma e que faz bem, deve fazer bem a todos nós. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E uma coisa a mais, uma última coisa. Quando eu caí em depressão, aí que tá, gente. Eu já tive depressão há 30 anos, 25 anos atrás. E eu me tratei por 3 anos. E eu sou muito grato a um psicoterapeuta e psiquiatra, Dr. Wilson Rodrigues de França, com quem converso quase todas as semanas. Ele é do Mato Grosso do Sul, meu amigo e colega hoje. O tratamento que ele fez resolveu boa parte do meu problema, mas sabe qual é o complemento? É quando eu muitas vezes me acordava agarrado com a minha mulher, suando, com medo de tudo.
e nós dois acendíamos a luz, abríamos a nossa Bíblia e líamos o Salmo 23. Na Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil é o Salmo 23. Na Bíblia usada pela Igreja Católica é o Salmo 22. E ali, você fazer assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Espera agora meio minuto antes de ler a próxima frase. Pensa nessa frase. Internaliza o que ela quer dizer no seu maior significado. E aí vai adiante. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva para águas tranquilas. Pensa meio minuto sobre isso. Depois, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos retos. Mais meio minuto. Ainda que eu ande por um vale tão escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Isso me acalmava a mente, o coração, o DNA, o ribonucleico, o cerebelo, tudo da cabeça. Pastor, agora pegando seu gancho aí, né? Uma atitude de ansiedade vem à tona agora que o senhor gostou de falar das passagens bíblicas, né? Pedro, quando vieram buscar a Cristo, a primeira atitude que ele teve foi cortar A a orelha. orelha. Uma atitude de Sim, ansiedade, né? Não, vamos pegar uma mestre, né? Ele não claro. pensou um segundo, ele só agiu, não teve ação, né? Só teve A não reação. teve pensamento, só teve reação, né? Verdade, verdade, Uma Paulo. atitude de ansiedade, né? Aliás, os discípulos, ao longo dos 3 anos de teologia que fizeram com Cristo, tiveram muitos momentos de ansiedade, não é? E quantas vezes Jesus disse para eles, não tenham medo, eu estou vencendo o mundo, não tenham medo, confiem em mim. Ele chamava a atenção para si, para suas palavras e para suas atitudes. Depois, mais tarde, quando Cristo desaparece da visão deles e eles têm que capitanear a igreja, o discurso desses homens muda completamente. Eles são homens destemidos, corajosos. Ali não tem mais ansiedade. Veja, todos eles foram decapitados, né? Todos Exatamente. eles, com exceção de um. Somente João morreu por Não, velhice. Todos os demais morreram por serem condenados pelo império. No entanto, a ansiedade deles tinha ido para o espaço, porque Jesus fez o controle. Ok. como seria, né? Dando continuidade, então. Então, vimos um momento, né, de grande vulnerabilidade, né? Bem ilustrado essas ansiedades, né? Esses quatro, né? 20%, 40%, né, professor? Das ansiedades. 10%. 10%. 10%. 10%, né? 10%, São né? 40, eu falei 4, né? Tá Uhum. certo, tá certo. Então, estamos vivendo um momento de grande vulnerabilidade, né? E as crenças, né, de desamparo são ativadas em nós, na verdade, né? Sim, Todos sim. nós. E marcadas por insegurança, fragilidade, né? Impotência de resolver as coisas da vida, assim, porque é uma coisa, como eu falei no vídeo que eu gravei até atrás, é um inimigo invisível, na verdade, né? E Uhum. aí Então, nós fechamos bem, Paulo, com essa questão, né, desse inimigo invisível, que é a ansiedade, perante um outro inimigo invisível, que é um coronavírus, exatamente. certo? E aí como é que nós ficamos, como nós podemos passar para os nossos alunos, alunas e colegas, enfim, para todos que estiverem assistindo esse nosso encontro, como que nós podemos trabalhar a nossa ansiedade, que já é invisível, perante um outro, né, um outro contexto de invisibilidade que é o coronavírus? Para começar, os requisitos aqueles que todos os pessoais da saúde, aí, são dos órgãos da saúde já indicam, né, que é álcool gel, máscara, isso aí todo mundo já sabe, até quem não usa, faz o uso, né, sabe também, né. Eu não vejo, né, mas eu tenho relatos que tem muitas pessoas andam sem máscara, andam sem álcool gel, andam se abraçando, tudo mais, né. Mas a gente tem que ir além, a gente tem que ocupar a mente, porque a ansiedade, ela começa assim, na minha visão,
cognitiva, né, pela minha abordagem, pela mente, na verdade, né? Então, assim, fazer exercício físico é bom para a saúde, tanto física como emocional. Isso fortalece a questão da imunidade. Trocar experiência com amigos, familiares, ver como cada um está lidando com essa situação, ler um livro bom, né, ver um filme, ver uma série, entendeu? Quer dizer, se ocupar de diversas coisas para que a mente não tenha a vazão para a ansiedade, na verdade, né? Para quem não tem ansiedade, venha ter, e quem já tem, não venha se intensificar, no caso, né? Sabe, Paulo e Mara e amigos e amigas que nos ouvem, esses dias chegou para mim um recorte de um jornal do Rio de Janeiro de 1917, Uhum. quando eles estavam vivendo a gripe espanhola, não é? A gripe Sim, espanhola não é outra coisa do que hoje nós estamos todos acostumados a cada ano sermos vacinados contra a influenza, isto. né? A gente vai, vacina contra a influenza, pega uma gripe de menos forte e passa o inverno de boa, né? Mas é impressionante o que corria nas ruas, o que as pessoas diziam, o que as autoridades falavam sobre a prevenção, sobre os cuidados, sobre a higiene, num tempo em que a higiene não tinha o privilégio que tem hoje. Não se Uhum. tinha a consciência da necessidade de higiene como se tem hoje. No entanto, há uma similaridade no discurso, na narrativa que se ouvia no início do século passado em relação ao nosso tempo de hoje, né? Algumas coisas vão mudar definitivamente, eu acho. A pandemia, ela não tem somente aspectos negativos, ela também tem aspectos positivos, né? Por exemplo, o tempo que nós sempre dizíamos não ter para fazer muitas coisas, de repente passamos a ter em abundância, não é? Algumas pessoas tiveram muita dificuldade de administrar essa nova contingência enorme de tempo que passaram a ter. Outros gostaram tanto do novo tempo que vão sentir uma certa saudade do tempo em que puderam ficar em casa, em que se otimizaram as relações e assim por diante. Agora, é notório que a ansiedade sofreu um incremento bastante expressivo Com durante essa certeza. pandemia e ela vai ter consequências aí para frente. Nós vamos ter. Esses dias eu participei de uma reunião com o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos de Porto Alegre e ficou claro para todos nós ali que os próximos 5, 6 anos, aí pela frente, 7 anos, com certeza ainda estaremos vendo consequências Consequências da do pandemia. tempo de pandemia, não é? Uhum. Talvez que bom fosse se as pessoas se dessem conta de que não se deve ir ao médico regularmente para fazer um check-up apenas daqui, ó, dos olhos para baixo. Todo mundo vai, todo mundo aceita ir no oftalmo, no otorrino, no dentista, no cardiologista, mas as pessoas têm uma resistência a procurar pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, não é? Uhum. Nós deveríamos incluir isso sistematicamente no nosso check-up. Eu, sabe, psicólogo e psiquiatra não é médico para louco, é para não ficar louco, Não. entende? É de forma preventiva que a gente tem que ir e não apenas buscar quando é tempo de buscar pela forma curativa. Então, essa ansiedade, né, neste momento, até por todas as mudanças que geraram na vida cotidiana do planeta inteiro, né, e que talvez, né, e que com grande certeza vai ser responsável por um novo normal, como vem sendo alertado, né, não significa que as pessoas vão buscar esta informação e esses dados que vocês trazem agora para gerar mais ansiedade, mas sim para gerar cautela, cuidados, Sim, né? E aí, a partir disso, dentro das singularidades de cada pessoa, de cada família, ver os ajustes que precisam indo ser feitos. E aí eu retomo uma fala do Paulo, o quanto é importante a palavra, né? Que nós temos a palavra, o falar,
né? Talvez também tenha sido um momento muito oportuno para as pessoas voltarem a se falar dentro de casa, né? Com os seus pares, com seus pais, com seus amigos, com seus filhos, o voltar a ter assim uma certa calmaria, né? E retomar essas relações que são tão cortadas e truncadas por aparelhos tecnológicos, por redes sociais e tudo mais. Estou correta nessa reflexão? Com certeza. Completamente, completamente, Mara. Veja, eu acho que todos nós estamos nos tornando abstêmios de abraços, Isso. não é? Eu estou sentindo uma falta tão grande de poder abraçar, porque é da nossa cultura, é do nosso jeito latino de ser, não é? Nós conversamos tocando as pessoas, nós abraçamos, nós beijamos, e como isso faz falta. O dia que nós pudermos voltar, eu tenho a impressão que nós teremos dificuldade de medir a intensidade dos abraços. Cuidado aí para não sermos mal interpretados nessa época. Quebrar costela. Ok, então dando seguimento, né, a nossas conversas e os nossos bate-papos, né? Que dicas podem ser repassadas para nós, para quem está nos escutando, a respeito da ansiedade, especificamente nesse contexto? Agora, na pandemia, né? Eu acho que tem pessoas que elas, por ser ansiosas, na verdade, elas querem ter o controle a todo custo, na verdade, imediato, né? E acabam fazendo coisas que envolvem a atmosfera familiar toda, na verdade. Então, acho que fazer o exame, tem pessoas que fazem exame por fazer, sem sintoma nenhum, na verdade. Teve casos aqui perto de mim, no edifício, aqui onde eu moro, que a pessoa fez exame por fazer, um sintoma que era mais da ansiedade do que do corona. A pessoa foi de novo fazer o exame novamente, e fez mais uma vez o exame, né? Então, na verdade, acho que houve notícias, ler notícias assim, indiscriminadamente sobre o corona, na verdade, isso também intensifica a ansiedade dela, então acho que é fazer tudo isso ao contrário, na verdade, né? Eu acho que tudo que a gente tem que saber sobre o corona, entendeu? A gente já sabe, entendeu? E se tu for buscar mais informações, a tua ansiedade ela vai intensificar, ela vai ser disfuncional, como o pastor bem mencionou bem no começo, das quatro de ansiedade, né? Ela vai intensificar, vai ser disfuncional. O exame somente se tem sintomas claros mesmo de corona, senão tu vai ter também a mesma coisa, vai ter uma ansiedade disfuncional. Eu acho que é por aí, professora Amara, é não buscar coisas que fogem do normal, entendeu? Um sintominha, tá gripado, entendeu? Uma gripe, todo mundo tem uma gripe, na verdade, mas não quer dizer que tá com corona, na verdade, né? É por isso que eu vou fazer o exame, né? Então eu digo que busca só quando tem os sintomas claros do corona, para que não acesse essa ansiedade, que já é uma coisa que já é um mal, né? A OMS, como eu disse no início, já considera como um dos males, junto com a depressão, do século, né? Não venha ser mais disfuncional que como tem sido já na vida da pessoa, né? Dos indivíduos. Correto. Eu gostaria de ainda dizer o seguinte, olha, nós temos muito tempo dentro de casa. Tempo dentro de casa significa usar as mídias. Eu acho que uma dica muito boa nesse sentido é diminuir um pouco a nossa intensidade de ver coisas ligadas à mídia, a jornalismo, né? Infelizmente, muito jornalista se deu o direito de quase ser um profissional da saúde mental, dizendo o que deve e o que não deve fazer. E isso criou pânico, um pânico exagerado na mente, na vida das pessoas. Nós temos que. O Paulo falou muito bem aqui agora, por último, quando ele disse: olha, nós já sabemos o fundamental. O fundamental sobre o coronavírus, nós já sabemos.
não tem grandes novidades em torno disso. Talvez a grande novidade seja que, se lá atrás não tivesse havido a inserção da política dentro da saúde, da economia, nós teríamos evitado muitas mortes, inclusive, se tivesse sido aplicado aquele protocolo que hoje a Organização Mundial da Saúde está sancionando, mas antes ela combateu, não é? Que é fazer um trabalho preventivo para evitar que uma pessoa chegue ao colapso, porque não é vá para casa e espere ficar pior para depois buscar o hospital. Não, é fazer a intervenção logo nos primeiros dias, para a pessoa não precisar ser internada. Se essa atitude tivesse sido tomada lá atrás, nós teríamos poupado milhares de mortes, não é? Tá, muito bem, mas isso aconteceu, é fato, é história. Daqui para frente, o nosso negócio é não ficar mais olhando tanta coisa sobre coronavírus. Vamos olhar um bom filme, vamos ler um bom livro, vamos orar mais, vamos ler a nossa Bíblia, vamos conversar com nossos amigos, vamos ser um pouquinho mais positivos, certo? E não nos deixar levar pelo pânico, porque o pânico é tão grave quanto uma doença terminal. Eu acredito que com essas dicas, que com essa conversa que nós estabelecemos agora, nós possamos ter chegado até quem está nos assistindo e que possa ter, e essa conversa possa gerar consequências boas no sentido de refletirem, porque aqui não estamos dando receita de nada, estamos fazendo um convite às reflexões, né? Ao repensar, ao retomar, ao se olhar de repente no espelho, né? E poder então ver o que foi dito aqui, que eu consigo acolher e eu consigo, poxa, isso pode ser muito bem trabalhado em mim, na minha família, com os meus amigos, e poder, enfim, né, tirar um bom proveito daquilo que nós nos propusemos neste momento. E para encerrar esse nosso momento, né, eu gostaria muito que o Wilson, né, com essa bênção que Deus lhe deu, que é a sua voz, Wilson, que o senhor pudesse compartilhar uma das grandes ideias do nosso querido e amado psicólogo, teólogo Rubem Alves. E aqui, assim, nós deixamos a nossa mensagem final para esse breve bate-papo, mas que foi trazido por nós com muito desejo, muita vontade, com muito amor. A palavra é sua, pastor. Tá. Antes de fazer a leitura desse gênio que é o Rubem Alves, só quero dizer uma coisa para vocês ainda mais. Durante esses 6 meses de pandemia, nenhum só dia, eu fiquei o dia todo de pijama. Ao contrário, eu me vesti como se fosse sair. Eu acho que aí está um dos segredos para você vencer a possibilidade da pandemia fazer um estrago maior do que já está fazendo em você. Vista-se como se você fosse sair de casa. Nem que vai ser para sair da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto. Mas faça isso vestido como se você estivesse vestido para sair. Valeu? Verdade. Então, Rubem Alves diz uma coisa que é genial. Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram. Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Magnífica palavra do Rubem Alves. Queremos, então, desejar a todos e a todas, né, dias bem mais agradáveis, né, que cuidem da saúde, mas também cuidem da saúde sem o exagero. Cuidem da saúde física, a saúde mental e espiritual, né, e cuidem-se uns dos outros. Perfeito. E estaremos envolvidos com o nosso próximo encontro, que será em outubro, que vamos trabalhar com a questão da gestão do tempo e com as organizações
para os estudos, como estudar, como eu sou como sujeito aprendente. Um abraço a todos e a todas e até breve. Fiquem com Deus. Abraço. Abraço.